com imenso prazer que mais uma vez participo do COISME, hoje para ministrar um minicurso, né? O minicurso 2, Transmissão e Divulgação Científica em Linha do Tempo. Este minicurso foi pensado para a comunicação e a divulgação científica e consideramos necessárias à vida em sociedade. Então, este minicurso será ministrado pela professora Cadídia Carla do Nascimento, que é doutora em educação e professora do programa de pós-graduação em educação profissional, a nossa orientanda de mestrado, Marta Mariane Souza, que vai nos legar, né, algumas informações, alguns conhecimentos já vivenciados sobre a transmissão do conhecimento e a divulgação científica em linha do tempo. Que objetivo nós temos para este minicurso? Apresentar a importância da divulgação científica, utilizando as tecnologias e mídias digitais que temos hoje, né, disponibilizadas ao alcance da sociedade e das pessoas, né? Então, essas mídias, nós as consideramos como espaços privilegiados para a transmissão do conhecimento. Por que são espaços privilegiados? Porque muitas dessas mídias e dessas ferramentas estão ao alcance de nossas mãos, de nossos olhos, e podem, né, verdadeiramente popularizar o conhecimento. Por que é necessário esse conhecimento ser popularizado na sociedade? Para a gente tentar evitar, por exemplo, o negacionismo científico, porque esse é maléfico, né, ao desenvolvimento de qualquer país. Então, dito essas palavras, eu passo para a professora Cadídia se apresentar e para Mariane também se apresentar aqui no curso, porque eu vou ter que me ausentar para outra atividade. Espero que vocês consigam captar as informações que queremos passar e que se sintam estimulados a fazer comunicação científica e divulgação científica, utilizando linhas do tempo, principalmente que nós trataremos no curso como uma forma de mostrar que é possível fazer e fazer com certa facilidade. Então, com a palavra, a professora Cadídia. Obrigada, professora Lenina. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? A gente já vem percorrendo esse caminho das metodologias, da comunicação e da divulgação científica. Então, é um prazer estar aqui compartilhando, né, e aprendendo um pouco sobre esse conhecimento com vocês, né? Como professora lá no PPGEP, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né, de pesquisar e de cada vez mais tirar essa dúvida, o que é comunicação científica, o que é divulgação científica, e compreender esses conceitos e trazer um pouco dessa historicidade no Brasil, né? Então, a gente está aqui hoje pela manhã para compartilhar esses conhecimentos, né? Espero que seja prazeroso para vocês, e após este momento do curso, estaremos à disposição lá no programa para qualquer dúvida, esclarecimento e compartilhar de informações. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos e todas que estiverem assistindo, né, também a nossa gravação e a transmissão desse conteúdo que estará sendo veiculado hoje. Como a professora Lenina já me apresentou, eu me chamo Marta, sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação Profissional do IFRN, especificamente da linha de Políticas e Praxes em Educação Profissional, sendo orientada pela professora Lenina, né, a quem eu já agradeço e concedo aqui os louros, né,
proposta, porque é uma professora muito criativa que nos convida sempre a estar pensando novas formas de construir o conhecimento, compartilhar e, dessa forma, alcançar novos caminhos, né? Então, a proposição do minicurso veio muito pela vontade dela em nos incentivar a trabalhar essa temática de uma forma que a gente possa construir conhecimento e difundi-lo, né, para a sociedade como um todo. E, desse modo, espero que o momento de hoje possa ser construtivo, não somente com o objeto que a gente vai trabalhar hoje, que é a linha do tempo, mas também que possa se abrir para outras vertentes, né, para a divulgação científica como um todo, que é o grande tema, né, do nosso encontro, né? A gente quer falar de divulgação científica e a linha do tempo vai ser a materialização, né, de uma dessas possibilidades. Então, espero que possa ser produtivo para vocês. Nós vamos ter esse conteúdo aqui, né, que foi programado para vocês, que contempla o objetivo e a ementa do minicurso, que a professora Khadija vai iniciar apresentando agora para vocês. Bem, então, iniciando aqui o nosso curso, né, a gente pensou numa trajetória que a gente trouxesse um contexto e um entendimento sobre comunicação e divulgação científica, né? E aí a gente vai apresentar como vai ser a distribuição desse conteúdo, né? Ele foi, né, com muito carinho pensado por nós três, professora Lenina, a mestranda Marta e por mim, que na realidade é um prazer trabalhar, né, com essas duas pessoas maravilhosas, e aí a gente vai distribuir da seguinte forma. Primeiro a gente vai trazer um contexto, né, sobre diferenças e convergências entre comunicação científica e divulgação científica, para que esse entendimento a gente tenha uma maior clareza, né, do que significa um, do que significa outro e como ele acontece, né? E aí a gente traz um pouco dessa problematização, como ocorre dentro da comunidade, dentro dos espaços da nossa sociedade. Em seguida, a gente traz um pouquinho o entendimento dessa divulgação científica no Brasil e o papel do cientista, tá? Aí depois a gente segue um pouco para os benefícios dessa divulgação científica, o uso das mídias na divulgação científica e os formatos possíveis para essa divulgação, né? Então, após esse contexto, trazendo um pouco esse histórico e esse entendimento, a gente entra para uma parte mais prática de como elaborar uma linha do tempo do objeto de pesquisa, onde a gente possa promover essa divulgação científica, né? A partir de uma comunicação científica e fazendo elo entre esses dois veículos, né, de comunicação e divulgação que a gente tem para o meio científico. Então, basicamente, é isso que a gente vai tratar aqui com vocês, né? Espero que seja de bom proveito, e aí qualquer dúvida, a gente vai fazer uma explanação inicial, e aí qualquer dúvida a gente vai deixar um espaço ao final para diálogo, para esclarecimento, para contribuições do processo. Eu passo agora a palavra para a Marta, para qualquer outra informação a respeito do conteúdo. Pronto, é isso mesmo, professora Khadija, em relação à dinâmica, né? A ideia é que a gente possa apresentar e, ao final, nós reservamos um tempo justamente para que a gente possa fazer a culminância desse diálogo, que vocês possam também interagir e enviar, né, as percepções acerca do que foi difundido aqui hoje, certo? E dúvidas também, se tiverem, colocações, mas reservamos esse espaço para o final. Bem, a primeira pergunta que a gente traz para vocês, né, qual o entendimento que vocês têm de comunicação científica e divulgação científica? A gente vai falar aqui baseado um pouquinho no texto de Bueno, né, que traz bem claramente o que significa comunicação e divulgação científica. Então, a gente traz esse questionamento para vocês: o que é um, o que é outro? Vocês têm esse esclarecimento? Já pensaram a respeito, né, dessa diversidade? Então, inicialmente, a gente vai falar de uma maneira clara e objetiva, para que depois vocês tenham
acesso a esse texto, né, que a gente fala depois, aqui no final a gente indica o texto de Bueno, para que vocês possam aprofundar esse conhecimento, né? Então, o que se pensar sobre comunicação científica? Que meios a gente pode divulgar? Como é que isso acontece? Então, basicamente, essas duas características a gente pode dizer o seguinte, né? Que comunicação científica, ela tem um aspecto mais restrito aos pesquisadores, aos cientistas, né? E a divulgação científica, ela tem um amplo meio de comunicação que vai trazer mais os aspectos voltados, né? Para as mídias sociais, para a TV, para o jornalismo, e uma precisa da outra. Em que momento uma está convergindo com a outra? Primeiramente, a comunicação científica, aquilo que a gente estabelece, aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a ciência traz, ela, de uma certa forma, precisa ser comunicada à população. E aí é onde há um elo entre essa comunicação, o que é pesquisado e o que é divulgado. E essa divulgação, ela precisa chegar de uma forma mais acessível, esse conhecimento precisa chegar de uma forma mais acessível, né? Um exemplo claro que a gente tem disso é da Covid-19. O que os pesquisadores, né, encontraram sobre a Covid-19 e como isso chegou até a população. Né? Se esse conhecimento fosse chegado de uma forma científica, com os nomes científicos e algumas pesquisas desenvolvidas, poderia ser que esse entendimento não fosse popularizado, não fosse compreendido pela sociedade. Então, nesse sentido, esse veículo de comunicação, ele vem, de uma certa forma, da divulgação científica para facilitar esse acesso a uma informação e a uma pesquisa científica. Então, eu estou falando aqui em linhas gerais, a gente vai decorrer no desenvolvimento do texto, né? Mas que a gente possa ter esse entendimento inicial, que comunicação científica está ligado a um grupo mais restrito, a um grupo mais voltado para a pesquisa, e que a divulgação científica ela está voltada mais para um grupo mais amplo e que tem esse acesso à sociedade como um todo e esse entendimento de uma forma geral, tá? E os veículos de comunicação. Mas a gente vai falar mais detalhado isso mais à frente. Então, o que pensar sobre essas diferenças entre comunicação científica e divulgação científica, né? Primeiro, o público-alvo que a gente começou a falar, né? O público-alvo da comunicação científica vai estar relacionado mais a pesquisadores, né? Mais a um grupo especializado de um determinado conhecimento, é aquele grupo que investiga, que tenta avançar em determinados conhecimentos e pesquisas, e já o público da divulgação científica é um público que vai pegar essa informação e ela vai colocar para o que a gente diz um público mais leigo. O que é que a gente chama aqui de um público mais leigo? É um público que não estuda aquele assunto, mas que ele tem um entendimento geral sobre determinado assunto, né? Então, o público da divulgação científica é qualquer pessoa que precise ser comunicada ou queira saber a respeito daquele determinado conhecimento. Essa divulgação científica, ela também pode ser feita de uma forma que venha nas mídias, como também ela pode ser feita em eventos científicos, né? E aí a gente passa para o nível de discurso, que ele é diferente. O nível de discurso da comunicação científica é um nível de discurso mais especializado, onde a gente vai trazer esses conhecimentos de uma forma mais específica, então, nomenclaturas, textos científicos, tudo isso voltado para aquele momento que a gente está estudando, e a divulgação científica ela vai popularizar esse conhecimento. Né? Então, eu vou trazer isso com um nível de discurso que tenha uma acessibilidade a essa informação. A natureza dos canais também vão se diferir, né? vão ser diferentes. Por quê? Porque geralmente não é que não possa, né? Por exemplo, uma comunicação científica, por exemplo, como da Covid-19, que é algo recente que a gente está trazendo o exemplo, para que haja algum pesquisador, cientista que faça essa divulgação, ele pode fazer nos meios de TV, ele pode ser convidado para fazer essa comunicação,
tá? Mas não é o canal mais utilizado da comunicação científica, né? Os canais mais utilizados são congressos científicos, né? Simpósios, workshops, minicursos, que realmente tratem com pessoas especializadas, que esse conhecimento da pesquisa e desses pesquisadores eles sejam socializados e que haja um avanço, né, e uma contribuição nessa comunidade científica para o avanço de um determinado objeto investigado, certo? E aí, a natureza dos canais da divulgação científica, aí ela vai trazer essa informação que é pesquisada para as mídias, para a TV, ela vai trazer para as redes sociais e para outros canais que deem uma visibilidade e que cheguem esse acesso à sociedade. Então, a gente percebe que há um elo entre comunicação e divulgação científica, sendo que esse conhecimento ele necessita ser pesquisado e estudado para que ele possa ser divulgado e, de uma certa forma, através dessa interlocução, né? E dessa comunicação entre a comunidade científica e a divulgação de tais pesquisas realizadas. Marta, se você quiser acrescentar alguma coisa, tá? Você pode ficar à vontade. Então, quando a gente vai falar de convergências, né, entre comunicação e divulgação, a gente traz, né, segundo Bueno, que foi o autor que desenvolveu aí esse conhecimento de uma forma bem clara, né, e objetiva no artigo, a gente percebe que as convergências dessas duas, de comunicação e divulgação científica, vai se dar, submetem-se a um amplo conjunto de constrangimentos. Então, o que quer dizer isso? Comerciais, políticos e militares, não é? Significa que, em algumas situações, essas informações da pesquisa e da divulgação científica, elas são manipuladas, elas são guardadas, elas são, de uma certa forma, inviabilizadas e usadas estrategicamente em determinados momentos. Então, por isso que se há um conjunto de constrangimentos, né? A gente vê, muitas vezes, acesso a essa informação, muitas vezes uma notícia que se dá em determinados contextos de pesquisa, que muitas vezes não procede, né, para uma manipulação política ou venda comercial de algum produto, ou alguma estratégia de desenvolvimento, de manipulação ou de informação junto à sociedade, junto à população. Então, esse constrangimento, às vezes, acontece, né? E isso converge tanto para os pesquisadores, né, passam por esse constrangimento, como também os jornalistas e as pessoas responsáveis por essa divulgação científica, né, muitas vezes dentro desse processo. Então, por isso que, às vezes, a gente, na divulgação científica, a gente pergunta, é fake news? Realmente procede essa pesquisa? Tanto se há uma preocupação nesse constrangimento, ou como essas informações são manipuladas, e como elas realmente, qual a intenção delas serem divulgadas, né? Da forma que são. Outra convergência está relacionada à parceria entre jornalistas, divulgadores e pesquisadores cientistas na produção de textos e publicações. Então, para que essa comunicação científica, para que esse conhecimento que foi ali dialogado, né, avançado e constituído junto aos pesquisadores, para que ele saia com sua maior fidedignidade do que realmente houve na pesquisa, há uma parceria entre jornalistas e divulgadores, né? Por quê? Porque esses jornalistas e divulgadores, eles realmente não fazem parte do processo de pesquisa e precisam de um entendimento para essa produção do texto e essa publicação, para que ela saia o mais real possível. Né? Muitas vezes, no meio desse percurso, há, né, informações equivocadas por falta desse entendimento. Então, a gente costuma dizer que realmente o elo e a mediação entre a comunicação e a divulgação científica está exatamente nessa parceria, né? Na parceria do grupo especializado com a passagem dessa informação para um grupo dito leigo, no sentido do conhecimento especializado de determinadas pesquisas científicas, certo? O outro ponto de convergência
é o acesso à comunicação científica favorecido pelas tecnologias que vão auxiliar pesquisadores e divulgadores científicos, né? Então, esse acesso a essa comunicação, ela vem facilitar. E esse acesso ele só é possível também através dessa divulgação científica, né? Então, determinados conhecimentos, eles ficam mais evidentes, né? As tecnologias facilitam esse acesso e essa comunicação entre os pesquisadores, e essa divulgação favorece a propagação desse conhecimento. Então, esse acesso à comunicação científica é favorecido também nessa parceria, né? Junto à tecnologia, junto a esses pesquisadores e a esses divulgadores de informações, né? Dessas informações, no caso, científica. Ambas divulgam conhecimento científico. Então, o objetivo da divulgação científica é popularizar esse conhecimento, que muitas vezes fica no nicho restrito de pesquisadores. Então, nós pesquisamos, né, nós que somos pesquisadores, pesquisamos para ajudar numa demanda social. E essa pesquisa ela precisa chegar ao conhecimento da comunidade. E ela vai chegar através dessa parceria e dessa divulgação do conhecimento, né? Então, por isso que a gente está trazendo esse mini curso aqui, trazendo esse esclarecimento e trazendo a comunicação e a divulgação científica em parceria. As duas elas têm objetivos distintos, né? Mas as duas trabalham, né? E de uma certa forma, valorizam esse conhecimento científico, que é o grande objetivo comum dessa parceria. Então, a partir dessa apresentação inicial, né, que depois a gente pode estar dialogando, a gente tem algumas provocações para fazer, para reflexão de vocês, de acordo com o que a gente pesquisou, né? Primeiro, vem a questão da alfabetização científica, né? Nesse aspecto, exatamente nessa mediação entre de comunicação e divulgação científica, né? A gente acha que é necessário essa informação ela vir de uma forma mais específica possível, para que o grupo que não tem esse conhecimento, chamado de grupo leigo, né, a respeito da pesquisa, ele tem esse entendimento maior. Então, quando a gente fala dessa analfabetização da ciência e como alfabetizar para essa ciência, né, seria exatamente dando esse acesso à informação de uma maneira mais esclarecida, né, como também trabalhando com os divulgadores, né? E que esses divulgadores eles tenham esse entendimento da melhor forma possível do que pode ser estabelecido junto às pesquisas científicas. Então, o pesquisador ele vai dominar 100% o que ele tem e o que ele está desenvolvendo na pesquisa, mas como? Como essa informação ela vai chegar de uma forma que ela seja coerente, para que ela seja produzida e para que ela não saia de forma equivocada. A gente percebe, né, que algumas publicações que a gente vê no dia a dia, né, lançam primeiro uma informação, aí depois voltam e dizem assim, não, essa informação não é verídica, vamos agora organizar essa informação, não saiu completa a respeito daquele determinado conhecimento. Então, essa analfabetização científica leva a esses erros possíveis, né, na divulgação dessa informação. Então, é necessário, né, que se haja um conhecimento mais amplo e que isso seja provocado junto à comunidade, junto à sociedade, e que essa sociedade que está cada vez mais curiosa, cada vez mais, de uma certa forma, buscando alguns conhecimentos, que ela seja, de uma certa forma, alfabetizada para esse processo científico, né? Então, Marta vai mostrar depois alguns dados aí em relação ao que é um conhecimento científico e como é que hoje isso está popularizado. Então, assim, muitas vezes a gente percebe que não há uma alfabetização científica para o entendimento de determinadas pesquisas ou de determinadas socializações do conhecimento. A segunda provocação é o viés de segmentação própria da comunidade científica, né? Então, a gente percebe
que existem dois segmentos, né, na comunidade científica. Existe aquele congresso, aquele evento, que ele é específico para determinado conhecimento. Por exemplo, vamos investigar aqui sobre metodologia voltada para a área, né, específica da educação. E aí a gente vai tratar de ensino-aprendizagem, a gente vai tratar desse conhecimento. Então, junta-se os pesquisadores que desenvolvem aquelas pesquisas voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, voltado para aquele conhecimento. Mas pode existir um evento científico que trabalhe esse conhecimento, mas um evento científico que ele seja multidisciplinar, né, com conhecimento mais abrangente. Então, tratar dessa metodologia de educação para o ensino-aprendizagem, mas também perpassar por outras metodologias naquele evento. E aí eu, Cadidia, por exemplo, que estudo outros tipos de metodologias que não seja para o ensino-aprendizagem, poder conhecer um pouco dessa metodologia de ensino-aprendizagem. Então, na comunidade científica, também há essa segmentação desse próprio conhecimento. Aqueles estudiosos e aqueles pesquisadores que se reúnem para um determinado contexto, e aí eles fecham nesse determinado contexto e discutem isso, e há também um evento científico onde existe aquele determinado contexto fechado que seja popularizado e seja informado a outros pesquisadores, né, que perpassam por aquela área, mas que não investigam de uma forma mais específica. Então, a gente diz aí que existe essa segmentação e que a gente já vai chegando aí para outra provocação, que seria a comunicação entre interpares e extrapares, né, que também é uma segmentação dessa comunicação científica, né? O interpares seria aqueles que são nossos parceiros, que estão ali na divulgação, na comunicação científica, trazendo para a gente esse aprofundamento de conhecimento, e esses extrapares, que seriam pessoas onde a gente poderia estar aproximando e contribuindo com essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né? Então, por que a gente traz essas provocações para vocês aqui hoje? Para que a gente busque esse entendimento, né? Que a gente alfabetize para essa comunicação científica, que a gente procure um maior esclarecimento, que a gente permita que cada vez menos, ou pelo menos contribua para que cada vez menos haja essa segmentação, né, na comunidade científica, mas que esse conhecimento ele seja popularizado e que a gente possa, nessa comunicação, né, estar próximo entre o interpares e os extrapares, de acordo com o que a gente vai divulgando. Marta pode falar um pouquinho aí, né, que já tem um desenvolvimento melhor sobre essa comunicação interpares e extrapares, para esclarecer um pouquinho mais. Mas o sentido da provocação aqui é a gente refletir sobre hoje como está essa comunicação científica e essa divulgação e algumas coisas que a gente precisa avançar, né? Principalmente para que esse conhecimento ele seja popularizado e seja desenvolvido. Fale aí um pouquinho, Marta. É exatamente isso, né, que a professora Cadidia vem falando. Na verdade, nem teria nada a acrescentar, mas é um pouco para ficar como provocação mesmo, né? Enquanto nós que estamos na academia, estamos no meio científico, a comunicação científica ela é inerente, né? A professora Cadidia já explicou os conceitos. Então, a gente naturalmente faz a comunicação científica, a gente participa de congresso, a gente participa de um minicurso como esse, né? Que está dentro do meio acadêmico, né? Embora a gente fala sobre temas diversos, mas se a gente está no meio acadêmico, a gente está comunicando ciência, né? Com pessoas que estão acostumadas a ouvir, por exemplo, termos mais técnicos, a ouvir, estão abertos à diversidade de metodologias, de conceitos. Então, em um espaço de comunicação científica, é comum que uma pessoa veja um conceito, não conheça sobre ele, né, de forma aprofundada, mas saiba imediatamente, ou gere nessa pessoa um interesse, e ela sabe onde pesquisar, ela sabe como ir atrás desse conhecimento.
Então, é muito dentro disso que a professora Khadija vinha falando, né? Problematizar essa comunicação interpares, como é que a gente está pensando as formas de difundir a ciência, né? Os nossos objetos de estudo, ou o impacto dos nossos estudos, da nossa contribuição, da nossa pesquisa na sociedade, né? A gente vem fazendo isso de uma forma mais restrita, né, interpares, ou a gente tem buscado formas de comunicar, né, extrapares, né, para os outros públicos, sendo na comunicação ou na divulgação científica. Penso eu que o fato da gente poder tanto ministrar esse encontro de hoje, quanto a participação de vocês, já apresenta um ponto de vista assim favorecido, né, em relação à comunicação extrapares, né? Então acho que já as pessoas terem interesse em vir participar e se inscrever no minicurso de divulgação científica já mostra o interesse de que os pesquisadores, a academia está interessada em colocar esse conhecimento para outros espaços, né? Então, acho que essas provocações de Khadija refletem um pouco isso. Eu acho que vai por esse caminho, né, Khadija? Sim, sim. E para fechar assim um pouco essa parte da provocação e essa fala inicial, a gente vê que as pesquisas avançaram muito em relação à sua popularização, né? Mas através da divulgação científica. Mas ainda existe um caminho muito grande a percorrer nesse sentido, né? Então, muitas vezes os pesquisadores se fecham em suas pesquisas e aí cadê a contribuição para a sociedade? Às vezes elas ficam nas prateleiras das universidades, nas estantes das universidades, né? E agora no mundo virtual das universidades, né? Nas nuvens, como se diz, e que muitas vezes só é consultado por esse pesquisador. Então, a minha pergunta é: como fazer a pesquisa que eu desenvolvo chegar à comunidade? Né? Quantos de nós fazemos algumas pesquisas, né? Fazemos laboratórios em alguns espaços, algumas comunidades, e quantos de nós não voltamos com esse retorno dessa nossa pesquisa a essa comunidade? Quantas vezes eu visitei alguns espaços e esses espaços, as comunidades diziam assim: eu não quero mais ninguém fazendo pesquisa aqui, porque vem, usam a gente e vai embora. Então, é nesse sentido que a gente também está provocando aqui, não é? Então, eu pesquiso, né? Eu faço essa comunicação científica interpares, né? com a comunidade científica, mas cadê essa comunidade para a população? Essa comunicação para a população, essa divulgação para a população, que talvez seja quem mais precisa desse conhecimento, né? Seja quem mais necessite, não é, do resultado da nossa pesquisa. Então, fica a pergunta aí, e o curso aqui é nesse sentido. Como é que eu posso popularizar a minha pesquisa? Como é que eu posso desenvolver uma pesquisa, trabalhar isso entre o grupo especializado, porque é importante, porque isso vai ajudar o crescimento da pesquisa, mas como essa informação pode chegar à população? Como é que eu posso divulgar essa pesquisa, divulgar os avanços, divulgar esse conhecimento científico e de uma forma que essa comunicação ela seja fidedigna, que a gente tenha esse acesso e essa aproximação com esses divulgadores, que a gente alfabetize para que essa comunicação científica ela chegue de uma forma positiva, né? E que a gente também socialize com outros nichos da comunidade científica que não é tão especializado. Isso se chama divulgação científica. Então, muitas vezes a gente só faz mesmo a comunicação científica e se imbui no nosso processo, e a gente não consegue popularizar nem divulgar cientificamente, chegando ao dito leigo, né, no aspecto de entendimento daquele conhecimento mais específico, a informação, quem vai usufruir de uma forma positiva dela, né, no seu dia a dia, dependendo da pesquisa que seja desenvolvida. Então, fica aí a provocação, fica aí o desafio, né, de vocês que estão aqui, que podem estar desenvolvendo alguma pesquisa, para onde a minha pesquisa vai, quem vai ter acesso à minha pesquisa, como divulgar a minha pesquisa, como popularizar esse conhecimento.
Então, agora, Marta, você pode aí dar continuidade no processo. E aí, só um comentário, porque você falou, Khadija, aí eu lembrei, né, da comunidade. O texto que a gente até se baseou, que vai ser disponibilizado para vocês, está lá no final, vocês podem ter acesso e ver todas essas discussões que a gente está provocando aqui, vão estar lá, foram tiradas de lá, tá certo? De outros canais também que a gente vai sinalizar. Mas a própria comunidade, quando eu falo assim, a comunidade, eu vou até citar um aqui, como um caso real, né? A gente teve a experiência de adentrar na comunidade de Mãe Luísa, com um projeto de... Não deixa de ser um projeto de extensão, né, Khadija? Mas é um projeto do governo federal, que todo projeto de que a gente aprova, assim, editais, e que a gente vai para as comunidades em ações de extensão, eles perpassam pela pesquisa, né? Se não tivesse a pesquisa, a gente nem tinha como chegar nessas comunidades. E já existe em comunidades como Mãe Luísa, por exemplo, né? Em extrema situação de vulnerabilidade e com diversas características, mas já existe um entendimento de que deve haver uma criticidade, né, a respeito dos pesquisadores que chegam até lá. E eu lembro que quando a gente foi fazer uma dessas intervenções, até mesmo, né, para conhecer a comunidade, as lideranças já fizeram essa né, defesa que Khadija mencionou aí. Mas espera aí, vocês vão chegar aqui, vão coletar dados, vão fazer o quê? Porque eles já estavam tão cansados, né? As pessoas vão lá, querem coletar os dados, querem falar sobre o bairro, querem, às vezes, fazer uma ação pontual, tirar uma foto, colocar nas redes sociais e dizer que está fazendo uma ação benéfica, mas e a devolutiva para essa comunidade, né? Então, eles sentem muito esse problema, né? E eles se sentem, de fato, assim, usados, né? E a divulgação científica, né, poder trazer, de certo modo, esse conhecimento, faz com que eles mudem a visão, né? Porque é até uma provocação que está no próprio artigo, dos pesquisadores estarem, de certo modo, assim, em pedestais, né? E isso é algo que vai partir da própria postura do pesquisador, né? De desfazer essa imagem, de ir à comunidade e trazer a devolutiva, até porque isso é uma premissa da pesquisa, né? E a gente sabe que as comunidades já estão, como eu trouxe aqui um caso real, né? Elas já estão cientes disso, né? Então, não vamos achar também que isso a gente fala de comunidade, mas pode ser, de uma forma geral, aplicada a outros contextos, né? Pode ser a um grupo específico, a uma organização, a uma instituição, mas os pesquisadores, eles serão, de certo modo, assim, cobrados, né? Então, achei muito bacana e lembrei, quando a Khadija falou dessa cobrança da comunidade, me veio essa recordação. E assim, um outro esclarecimento é entre pensamento científico e senso comum, né? Então, tem alguns pesquisadores que eles acham que o pensamento científico ele não pode ser popularizado muitas vezes, porque é como se a pesquisa ela não fosse ter aquele pensamento especializado, ela não fosse ter aquela seriedade. Mas nas ciências sociais a gente aprende, né, que o senso comum é a base de todas as nossas pesquisas. Sem o senso comum, a gente vai aprender, né, nas representações sociais, que grupos e desenvolvimentos de pensamentos de grupos é que nos levam a alguns questionamentos, a algumas reflexões, a algumas problemáticas que vão refletir em desenvolvimento de pesquisas científicas. Então, a gente está caminhando hoje para uma sociedade que gera informação. Antigamente você vinha falar de uma pesquisa e de um conhecimento, ninguém sabia. Hoje em dia você está falando aqui, a pessoa está aí pesquisando e vendo se o que você está dizendo é real, e esse conhecimento e essa tecnologia, como a gente colocou aqui, facilita esse acesso.
E aí, se esse acesso está sendo facilitado, se a população está querendo, por que não comunicar? Então, se a gente tem que comunicar nossas pesquisas, que elas sejam comunicadas da melhor forma possível e que essa divulgação científica ela venha trazer benefícios, né, para a comunidade, para a sociedade como um todo, e que a sociedade pode cada vez mais contribuir com os aspectos da pesquisa, porque vai entender que pesquisa vai ajudar e vai resolver alguma demanda social, né? E não nesse sentido de utilização, de uso, ou de muitas vezes se aproveitar de um determinado contexto, né, para atingir um objetivo específico de uma pesquisa. Então, fica aí a reflexão que a gente possa pensar nos nossos trabalhos, como é que a gente pode devolver, como é que a gente pode divulgar, e divulgar em vários sentidos, né? Tanto que eu cobro muito dos meus alunos nas justificativas do trabalho, qual é a justificativa social aqui, e você vai ter que falar sobre ela. Então, quando a gente justifica no nosso trabalho de pesquisa qual é a relevância social que vai ter, a gente tem que ir lá e fazer jus a essa relevância social, com a comunicação e a divulgação científica desse nosso trabalho. Bem, agora vamos avançar um pouco, fica aí essas provocações, e depois a gente pode estar discutindo sobre isso. Bem, e aí agora a gente vai adentrar na minha fala, que vai ser dividida assim em dois momentos, certo? Esse primeiro momento a gente vai continuar a contextualização a respeito da divulgação científica, e para que possa o viés da linha do tempo possa ficar mais prático, eu vou aqui trabalhar com vocês, depois eu vou tirar essa tela, vou colocar outra, e vou trabalhar com vocês as possibilidades e apresentar algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando para a construção das linhas, da linha do tempo de vocês, tá certo? Então, eu vou apresentar alguns recursos. Claro que a gente não vai poder se aprofundar em cada um, certo? Porque não é esse o objetivo também do nosso encontro, mas a gente vai apresentar, né? E como a gente sabe que a internet está aí, os conhecimentos estão disponíveis, vocês podem se aprofundar nas plataformas que vocês mais se identificarem, tudo bem? E aí, contextualizando, fazendo um breve histórico, né, de como a divulgação científica ela se localiza assim no tempo e no espaço, né? A gente situa aqui que até o século XVIII, enquanto colônia de exploração, né, o Brasil, a difusão de ideias, de atividades científicas, era praticamente inexistente, né? Então, não existia isso de a gente dizer, vamos pensar em como as coisas acontecem e replicar esse conhecimento. Não existia isso. O Brasil ainda estava, né, sobre esse domínio e isso praticamente não existia. E aí, a partir do século XIX, né, com a chegada da corte portuguesa, a abertura dos portos, aconteceu no país, né, ser suspensa a proibição de imprimir, né, não se podia imprimir conhecimento para divulgar, né, isso não existia, não tinha essa perspectiva. E aí, o artigo até que nós trabalhamos, ele também tem algumas referências que vocês podem consultar depois, mas que fala que as primeiras iniciativas de pesquisa vão surgindo a partir, né, da eminência da imprensa régia no Brasil, na década de 80, mais ou menos, e a partir disso vai acontecendo a difusão dos textos, dos manuais, posteriormente, né, os livros, claro, obviamente, mas posteriormente ainda, no século XX, né, com o avançar da difusão das ideias, né, e da própria imprensa, a gente observa a criação das instituições, né, e as instituições vão surgindo e colaborando com esse avanço da ciência. E aí a gente destaca aqui, né, a criação da Academia Brasileira de Ciências, da Rádio Cidade, da Associação Brasileira de Educação, existindo outras que também foram contribuindo com esse avanço, as instituições de ensino superior foram surgindo, e aí a divulgação e a difusão do conhecimento foi acontecendo, certo? Mas aí a gente vai avançar, porque, como a gente falou, é um breve histórico, só para a gente saber como isso
surge e vai acontecendo a partir de que movimentos, certo? Aqui no Brasil. E a gente chega com um dado aqui que nós julgamos interessante, porque nós decidimos situar também a percepção dos brasileiros, né, sobre a ciência. E essa aqui foi uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. O link desse relatório também está disponível nesse material que a gente vai encaminhar para vocês, certo? Vocês vão poder consultar esse dado que a gente vai apresentar e outros dados também que são bem interessantes. E aí, nessa pesquisa, né, 61% dos participantes, né, dos brasileiros que participaram, se disseram interessados ou muito interessados em ciência e tecnologia. E isso foi considerado um dado bacana, né? Muito embora, um dado bacana porque ele diz que os brasileiros estão querendo saber, eles têm interesse em saber sobre ciência, sobre tecnologia, sobre as temáticas afins, certo? E aí, sobre cada temática em específico, o relatório ele vai detalhar. Se vocês tiverem curiosidade de saber, vocês podem acessar, tá certo? Ele está disponível para acesso livre. Entretanto, a partir de outros dados, né, essa informação que a gente traz aqui, ó, a falta de informação permanece em alta. A partir da interpretação de outros dados que a gente olhou nesse relatório, a gente observou que, apesar dos brasileiros se dizerem, né, interessados ou muito interessados em ciência e tecnologia, eles são mal informados. Então, existe essa vontade, né, esse desejo que eles manifestaram, mas a falta de informação permanece em alta. E aí, a gente pode materializar isso em um dos dados que me marcou, né, e eu acho interessante compartilhar com vocês, que quando os participantes foram perguntados, né, e convidados a citar o nome de algum cientista, algum pesquisador brasileiro, eles não souberam, né? Foi um percentual muito pequeno, principalmente daqueles que eram envolvidos diretamente com a ciência, pesquisadores, né? Então, houve essa dificuldade em citar o nome de um cientista brasileiro, né? Apenas não precisava nem ser de destaque, alguém que eles conheciam, certo? Então, a gente percebe que a falta de informação ela permanece em alta, materializando-se ainda em outros dados que vocês podem consultar no relatório. E recomendo bastante porque creio que pode nortear muito a prática de quem deseja fazer divulgação científica, né? Toda vez que a gente vai pensar na divulgação científica, como o Khadija bem apresentou no início, existe o diagnóstico de saber quem é o seu público, né? E saber quem é o seu público vai permitir que você estabeleça uma linguagem, escolha os canais de comunicação, como ela bem sublinhou, e para que você possa definir esse público, é interessante que você conheça os interesses, né, as características dele, e vocês vão poder consultar isso no relatório. Vai passar um carro de som aqui agora, para vocês não se tiver ruim, vocês me avisam aqui se tiver ruim de escutar, tá certo? Tá? Então, a gente traz aqui ainda o papel do cientista nesse processo, né? Qual é o papel dos pesquisadores, né, daqueles que fazem ciência na divulgação científica? Primeiro, que isso reflete em uma ação de responsabilidade social, certo? Então, nós não estamos produzindo conhecimento em benefício próprio, ou pelo menos assim não deveria ser, certo? Então, todo conhecimento produzido, ele deve considerar uma contribuição para a sociedade, seja ele em que nível for, nas ciências humanas, nas ciências da natureza, nas tecnologias. Então, o cientista ele tem esse papel de contribuir com a sociedade. Por isso que a responsabilidade social é um dos eixos da divulgação científica, né? E retornar esse conhecimento para a sociedade, eu não diria que é assim, a gente não pode colocar como um caráter obrigatório, mas naturalmente é invariável, né? Esse retorno para a sociedade, ele deveria ser uma prática muito comum, na verdade, né? Infelizmente não é.
a gente comunica mais, a gente tem mais evidente que a comunicação ela acontece mais na dimensão intrapares, né? E esse retorno para a sociedade, ele é muito importante. Embora ele não aconteça, mas nós já podemos observar, né, que com a popularização dos meios digitais e das redes sociais como um todo, isso já vem acontecendo de uma maneira sistemática. Quem sabe agora a gente está observando caminhos e horizontes para que esse retorno à sociedade ele seja mais democrático, né, por meio da popularização da ciência nas redes sociais. E com isso a gente vai conseguir, né, colocar a ciência no debate cidadão, de modo que as pessoas possam ser incluídas nessas discussões e possam entender como é que discutir ou refletir a ciência pode impactar na sua vida, no seu trabalho, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não se dão conta de que saber ou ter determinado entendimento sobre determinado assunto e poder, por exemplo, no âmbito político, né, cobrar um posicionamento ou ter um entendimento de apropriação sobre determinada política pública, pode modificar algo na vida dessa pessoa, né? E muitas vezes ela não sabe. Sendo que, se a gente for olhar, por exemplo, no campo das políticas públicas, existem as segmentações, cada pessoa pesquisa uma coisa. E se pesquisa, se avalia, é porque quer contribuir com aquele tema, né? Então, por que não buscar as pessoas interessadas naquele tema de pesquisa e difundir aquilo que você está pesquisando, né, para esse público? Porque aí você vai incluir essas pessoas no debate e elas vão ficar cientes, né, do papel delas, de como isso impacta na vida, no trabalho e na forma de viver de cada um. E aí nós apresentamos, assim, alguns, né, um infográficozinho para ilustrar os benefícios, né, da divulgação científica. Primeiro, a ciência e também ao cientista, que a gente pode dizer que é uma via simultânea, certo? À medida que a ciência se beneficia da divulgação científica, o cientista também. Aqueles aspectos que a gente já falou, né? E aí a gente pergunta, por que dedicar tempo e esforço a isso, né? Poxa, já é tão complicado escrever e pesquisar e coletar dados. A gente ainda tem que fazer esse esforço de divulgar para a sociedade. E eu diria que, assim, o motivo, né, de ter que dedicar tempo e esforço a isso é fazer com que a sua pesquisa tenha sentido, né? É dar sentido à sua pesquisa. Acho que a gente pode refletir muito, muito mais, ter um olhar mais abrangente se a gente pensar em dar sentido à nossa pesquisa. E o caminho para dar sentido um desses caminhos pode ser a divulgação científica, certo? Outro benefício é a aquisição de aliados, ou seja, apoiadores da ciência. Em muitos países que conseguem, né, o apoio da comunidade, da sociedade e do Estado, como a gente finaliza aí por último, a gente vai notar que países que a população tem esse entendimento e que apoia a ciência, eles tendem a se desenvolver melhor, né, de uma certa forma. E a gente pode até olhar para a nossa realidade, né? Quando a sociedade não apoia, não reconhece a ciência, não legitima o conhecimento científico, quais os caminhos que uma sociedade como essa vai encontrar, né, nesse percurso? Então, a gente já está aí caminhando para a perda de direitos, né? A gente está caminhando para o enfraquecimento das instituições democráticas. Então, assim, se a gente for olhar a curto prazo, é só um tema, né? A longo prazo, trata-se de toda uma perspectiva, até mesmo institucional, jurídica, né? Que vai afetar na forma como a gente vive, na forma como a gente faz escolhas e se posiciona na sociedade. Então, uma sociedade, um Estado que tem apoiadores e aliados da ciência, ele tem muito poder, ele tem muita força para se desenvolver e para poder ajudar a sua população, certo? Para a gente poder pensar nesses benefícios.
E aí nós já vamos situar aqui um contexto em que nós consideramos ser, assim, ter uma certa centralidade na conversa de hoje, que são as mídias sociais, certo? Nós vamos apresentar algumas formas, né, de divulgar a ciência, mas nós entendemos que as mídias sociais, principalmente no contexto em que nós estamos vivenciando, vai ser esse espaço privilegiado para a divulgação científica. E é por isso que a gente vai trazer algumas reflexões em cima disso, certo? Então, existem muitos espaços, não só as redes sociais, as mídias como um todo, que a gente pode estar fazendo a divulgação. Mas hoje nós vamos situar algumas reflexões em torno dessa presença, né, dessa participação nas redes sociais, e a gente vai situar aqui algumas mais especificamente, certo? Para a gente poder ter um panorama, nós trazemos aqui uma pesquisa, né, um diagnóstico, na verdade, que é feito anualmente por duas agências de mídias digitais muito influentes, né, no cenário internacional como um todo, que fazem um diagnóstico, né, anual sobre o uso das redes sociais. E no Brasil, a gente pode olhar aqui, né, a gente traz esse panorama para que vocês possam olhar e pensar um pouco sobre esses números, né? Esse é o número de usuários, né, que foi constatado no Brasil até julho de 2021, certo? Então, nós temos aí disparado, né, 3 redes sociais que têm uma incidência maior, vai ser o YouTube, o Instagram e o Facebook, com mais de 100 milhões de contas ativas, certo? Nós temos também ali o LinkedIn, que é uma rede social voltada, não é para o meio acadêmico, certo? Mas que pode ser um espaço de divulgação científica, e também utilizado. O LinkedIn é uma rede social mais voltada para o mundo corporativo, profissional, né, essas conexões, mas ela é uma rede social aberta e também com muitas possibilidades, né? Então, por que não utilizá-la também? As outras redes também estão sendo aproveitadas, né, e se mantendo em crescimento, mas eu trago todas aqui porque todas são possíveis de se fazer divulgação científica, certo? A gente vê aí que, por exemplo, o TikTok, ele está explodindo e lançando muitas tendências, né? E que a gente pensa assim, não, mas aí você está querendo dizer que a gente vai ter que fazer dancinha agora? Né? A gente está aqui na academia, vai ter que fazer dancinha no TikTok? Não, não é isso. Estou apresentando, mas se quiser também não tem problema, né? Vai ser muito bem-vinda. Inclusive, o público do TikTok, né, acredito que seria uma coisa inovadora. Mas é a gente trazer as possibilidades, né? Então, eu já vi divulgação científica no TikTok. Tem muitos médicos, tem muitos professores, tem muitos profissionais da saúde como um todo, da educação, que estão nessa plataforma fazendo conteúdos para o público jovem, né? Que é o público que mais está usando o TikTok no momento. E eu falei da dancinha porque é o que as pessoas já associam, né? Mas se a gente for analisar, é uma plataforma que permite outros tipos de conteúdos também, não precisa ser uma dancinha somente, certo? Mas aí cada um vai olhar para a plataforma e pensar no quesito afinidade, né? O YouTube ele vai trabalhar essencialmente com vídeos, né? O Twitter ele vai ter aquele aspecto da comunicação que ela é mais rápida, difundida mais rapidamente e em proporções menores, né? Assim, pequenos trechos e compartilhamentos instantâneos. O Instagram, ele vai ter esse viés, né? Que já não é mais uma rede social de fotografia, como era antigamente, né? De compartilhamento de fotos. Houve esse ano, né? Recentemente, um posicionamento e um comunicado dos diretores, dos dirigentes do Instagram, que agora a plataforma iria priorizar vídeos. Então, pensem aí na tendência, né, que as outras plataformas estão influenciando, inclusive no Instagram, certo? Isso não quer dizer que deixou de ser uma plataforma que compartilha fotos, né, e textos, como a gente observa, os diversos formatos. Mas eles comunicaram que iriam priorizar, né, o engajamento de vídeos. É uma prioridade, né? Mudou
E a gente vai ter que pensar em formas também, se a gente quiser estar presente, fazendo divulgação científica nesse espaço, de como adotar essas adaptações também. O Facebook, né, segue aí na dianteira, porque ele acaba sendo a rede social que engloba as outras e conecta, né? Por estar muito integrado, ele está integrado ao Instagram, ao WhatsApp, e permite o compartilhamento de todas as outras mídias, então ainda é um gigante, o Facebook. Nós trazemos ainda também, né, ainda falando sobre divulgação científica na internet, especificamente no Brasil, e eu convido vocês a estarem olhando essa é uma tag, na verdade, lá do jornal Por Dentro do RN, certo? Um jornal digital. E eles fizeram uma tag só sobre divulgadores científicos no Brasil. É muito interessante. Eu trouxe aqui algumas matérias, mas tem outras, né? E eles trazem lá de como que... Olha essa matéria do meio aí, que é bem interessante. Eu acho que foi uma das primeiras, né? Divulgadores científicos no YouTube e a guerra contra negacionistas e charlatões. Aquele que a professora Lenina falou no início, né? A divulgação científica, ela vem e tem que vir com força para combater o negacionismo científico que a gente está vivenciando, né? E é muito interessante que vocês possam dar uma olhada nessas matérias, né? É só digitar Por Dentro do RN e divulgadores científicos que vocês vão ver as tags, os perfis que eles indicam, né? Especificamente sobre divulgadores científicos. Eu acho que é importante conhecer, porque eles detalham como que essas pessoas vêm transitando da academia ou da sala de aula, muitos são professores, né, para a divulgação científica na internet, como eles têm se comportado. Pode ser que seja um caminho, né, a abertura de caminhos para a gente poder olhar e se espelhar, de repente, em algo que a gente pensou em fazer e dar prosseguimento, certo? E aí, como eu falei, prometi, né, os formatos possíveis de divulgação científica na internet. Ou na internet não, na sociedade, perdão. Nós temos aqui uma gama de possibilidades, né? Eventos comunitários. Eu estava até falando com a professora Khadija e com Lenina essa semana, que até piquenique pode ser espaço possível para divulgação científica, né? Então, quando a gente pensa nesses eventos comunitários, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, em tudo que a gente pode fazer para tornar o conhecimento mais atrativo para essas pessoas, certo? Isso também faz parte. Os livros didáticos, né? Palestras abertas ao público, podem ser inseridas, inclusive, nos eventos comunitários. Os folhetos, né? Muito comum. Uma das primeiras manifestações, assim, a gente vai olhar ali que depois do período da imprensa, e aí com o advento posteriormente, né, da publicidade, das campanhas de marketing e tudo mais, foram os folhetos, né? Todo mundo que já entrou em um hospital, em uma unidade básica de saúde, percebe que tem aqueles folhetinhos, né? Indicando uma informação sobre alguma doença, sobre como prevenir, né? Alguma condição maléfica de saúde. Aquilo ali é pura e simplesmente divulgação científica, porque eles pegam a informação, certo? Colocam em uma linguagem adequada e atrativa e colocam num posto de saúde, onde as pessoas muitas vezes não vão ter acesso a esse conhecimento na área da saúde de uma forma técnica, né? Então, esse é um exemplo claríssimo. Os folhetos que a gente olha em posto de saúde, né? Principalmente os cartazes que a gente vê, as campanhas de vacinação, elas fazem também, inclusive, a gente tem isso muito forte, né? Tem isso muito forte aqui no país, ou tinha, né? As campanhas de vacinação sempre foram muito expressivas e sempre tiveram um alcance muito bacana, né? Até servindo de exemplo para outros países. Isso a gente pode citar muito bem como um exemplo de divulgação científica na área da saúde, né? Então, campanhas publicitárias, espetáculos de teatro, né? Teatro ele vai ter aí uma gama de possibilidades que a gente não dá nem para mensurar aqui, né? Literatura de cordel, textos jornalísticos e o uso das redes sociais, como a gente bem sinalizou aqui. E aí tem um formato também, que é o que a gente vai adentrar um pouco mais aqui, para poder
dialogar e pensar sobre ele, que é o formato da linha do tempo, certo? O formato da linha do tempo ele é bacana porque é um estilo de divulgação científica que ele pode ser feito em diversos formatos. Você pode fazer uma linha do tempo em vídeo, publicar no canal do YouTube, replicar no Facebook e no Instagram, certo? Ou pode divulgá-lo em algum evento, né, comunitário, como a gente falou. Você pode fazer uma linha do tempo em folheto, formato daquele folhetinho, fazer a distribuição em algum espaço. Você pode fazer em formato de imagem, vai ser o formato que a gente vai dialogar aqui hoje, certo? Mas é bom dizer que o espaço está aberto para a linha do tempo, que ela possui essa dinamicidade, certo? De ser replicada e construída em diversos formatos. E aí, só para a gente entender melhor, né, o que é uma linha do tempo. É uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos, de uma história, de um processo histórico, né? Ela pode ser apresentada em formato horizontal ou vertical, fornecendo à pessoa que está, né, o usuário, uma forma simplificada de entender como variados eventos e pessoas ou ações desempenham ou desempenharão um papel em qualquer processo ou durante qualquer período de tempo. Uma linha do tempo também pode ser usada junto com textos e gráficos para produzir infográficos que podem mostrar estatísticas, eventos históricos e outras informações de forma prática. Então, eu não sei bem qual a área que cada um está aqui, né? De que área vocês vêm. Se vocês quiserem até colocar no chat aí para a gente poder sinalizar aqui na fala, seria bacana, certo? Mas percebam como a linha do tempo é democrática, né? É uma forma de divulgação científica democrática. Não importa a área que você venha, né? Não importa de que área você seja, você vai conseguir elaborar um material de divulgação científica utilizando vamos chamar aqui de técnica, certo? Essa técnica de construção. Então, se você quer apresentar dados estatísticos, você consegue. Se você quer apresentar dados qualitativos, você também consegue. Se você quer apresentar a história do seu objeto, logicamente você vai conseguir. Tudo isso por meio dessa estrutura, né? Dessa representação que nós situamos. E aí, mais objetivamente, nós vamos adentrando, né, cada vez mais na linha do tempo, né? Então, como elaborar uma linha do tempo especificamente para um objeto de pesquisa? E a gente vai trazer alguns exemplos aqui de linha do tempo depois para vocês poderem visualizar melhor, certo? Então, o primeiro passo é a definição do tema. Se você já tem o seu objeto de pesquisa, tudo bem, tranquilo. Você já tem um tema, certo? Em seguida, é necessário que se faça um roteiro, certo? Pensa só, se você for construir a sua linha do tempo abrindo o computador e já indo digitar tudo, né, no automático, fazendo pesquisa lá naquele momento do período, coletando as informações e já indo colocar isso, né, no formato final, pode ser que você tenha dificuldade. E quase sempre é certeza que você vai ter. Mas se você cria um roteiro, faz um estudo prévio, ou anota no Word, eu gosto muito do exemplo do Word, porque é um rascunho que você vai fazer, mas pode ser também feito à mão, certo? Você coleta as informações, define o tema geral, o tema específico 1, o tema específico 2, o 3 e assim por diante. Vai elencar ali as datas, né? A descrição de cada período e vai fazer o seu roteiro. Depois que você fez o seu roteiro, vou sempre tratar aqui de um roteiro lá no Word, certo? Para situar. Fez um roteiro no Word, tudo bem, aí você vai conseguir materializar a sua linha do tempo, porque você já fez toda a estrutura, já tem tudo na cabeça, ou no papel, certo? É importante fazer o resgate cronológico, não existe linha do tempo sem situar o tempo, claro, né? Então, observar os marcos temporais, as origens e outras informações relativas ao tempo que sejam relevantes ao seu objeto, certo? Preocupar, assim, trazer uma breve descrição, mas que seja atrativa, né, para cada período, com ênfase, a gente até dá uma dica, mas podem também não ser nos seus espaços de constituição, certo? Então,
Às vezes também é muito importante atentar que não adianta, em cada período que você vai descrever, você colocar um textão enorme, porque esse não é o formato. A linha do tempo, ela é um formato rápido, a divulgação científica rápida. Então, as pessoas vão olhar, vão associar a data, a breve descrição que você vai colocar lá, certo? Ao período e tudo mais. Então, é importante atentar a isso. Tem que exercitar a capacidade de síntese quando a gente vai fazer uma linha do tempo. Pense na apresentação, né, de como ela vai se materializar, que cores você vai querer trabalhar na sua linha do tempo, e para isso eu indico a leitura. Eu não vou dizer de uma obra, pode ser de uma obra especificamente, mas vocês podem pesquisar em outros canais também, mas da teoria da psicologia das cores, certo? Porque estudando psicologia das cores, vocês vão conseguir visualizar, né, quais as cores vão transmitir o sentimento que vocês querem em relação ao objeto de pesquisa de vocês, certo? Então, se vocês querem transmitir algo mais relacionado à criatividade, mais relacionado à capacidade intelectual, tudo isso, a psicologia das cores vai indicar cores específicas, tons específicos, para que vocês possam provocar sensações e sentimentos nas pessoas que vão estar lendo, certo? Inclusive, tem um livro que se chama Psicologia das Cores, eu acho que o autor é Heller, não me lembro agora, mas é uma leitura muito bacana para poder entender. E conte uma história, por fim, certo? É importante saber que a linha do tempo ela vai simplesmente contar uma história. A história do seu objeto, do seu tema de pesquisa ou de outra realidade que você queira transmitir. Então, se você vai divulgar isso em um formato de vídeo, em um formato voltado para o Instagram, ou se você vai fazer uma apresentação dessa linha do tempo para um grupo, você tem que lembrar sempre de contar uma história, certo? Vamos dinamizar um pouco a questão da apresentação da linha do tempo. E, para isso, eu também recomendo, né, se vocês quiserem anotar até, alguns de vocês podem conhecer, mas existe a técnica do storytelling. Depois eu vou digitar aqui no chat para vocês. O storytelling é tido assim pela literatura de mídias e de arte de redes sociais como a arte de contar histórias. Então, se vocês estudarem um pouco sobre isso, aplicarem a psicologia das cores, pensarem na criação do roteiro, elencou uma descrição bacana, tem tudo para que você consiga fazer uma boa linha do tempo, certo? Mesmo para quem não tem habilidades com recursos gráficos, para quem acha que é difícil, né? Vou dar aqui um spoiler, mas no final a gente vai deixar um presentinho, certo? Para quem tem dificuldades com esse tipo de recurso, nós vamos apresentar alguns recursos, mas também vai ter um presentinho para vocês no final, tá bom? Que a gente vai disponibilizar. E aí, avançando, né, sobre os componentes de uma linha do tempo, né, só para que esse material vocês vão ter acesso e vocês podem vir e consultar depois, tá bom? É importante que tenha datas, né, que marcam o evento em que ocorre a linha do tempo, descrições, cabeçalhos, é opcional, né? Vocês podem adicionar, imagens também é opcional, certo? Pode gerar um interesse visual em quem está lendo, certo? Não quer dizer que só porque gera um interesse visual você tem que colocar imagem na sua linha do tempo. Você pode usar de outros recursos também, como ícones, símbolos, ilustrações. A gente também vai dar dicas de onde vocês podem buscar esses recursos, tá bom? Então, tem que ter as informações necessárias, né? Estrutura da linha do tempo, datas, nomes, como a gente já falou. Necessariamente, ela vai ser disposta de duas formas, ou na horizontal ou na vertical. Então, se começa uma linha do tempo traçando uma linha, certo? Ela pode ser na horizontal ou na vertical, vai da sua preferência, do formato que você prefere comunicar. E também de aonde você vai comunicar essa linha do tempo, certo? Identificar os intervalos que vão dividir a linha, se vão ser, aí tem horas, semanas, anos, né? A gente recomenda que padronize, se for temporalizar por anos, começa
temporalizando o período dos anos e termina com os anos, né? Para não ficar oscilando muito. Não quer dizer que não pode. Eu já vi linhas do tempo que oscilam entre meses e anos, certo? É possível também. Mas a maioria tem essa padronização, certo? Não é uma regra também. As formas, né? Ícones de identificação a cada período, como eu falei, vocês podem colocar fotos, podem colocar ícones, mas é importante que a cada período tenha alguma coisa para identificar, que não fique somente o texto, porque é bom que você gere ali um interesse maior na pessoa que vai estar observando sua linha do tempo. Tem que ter caixa de texto e tem que ter os elementos visuais que a gente já falou, certo? Vocês que vão escolher os elementos da linha do tempo de vocês, como vocês preferem. E aí nós apresentamos alguns softwares gratuitos, né, para elaboração de linhas do tempo. Todos esses softwares aí vocês podem acessar, né? Alguns vão ter versão paga também, mas todos têm versão gratuita, certo? Então, por exemplo, o Canva, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga, né? Que é o Canva Pro. O Figma também é outro software que tem uma versão paga. O outro, que é o Lucidchart, ele também possui uma versão paga, né? E uma dica que eu dou, se vocês, por exemplo, se estiverem vinculados a alguma instituição, por exemplo, nós do IFRN, todos que têm o e-mail escolar têm acesso a um pacote de serviços, né? Que inclui, por exemplo, a assinatura do Canva, né? A versão paga do Canva, a versão paga desse Lucidchart. O Lucidchart, ele vai trabalhar, eu diria que é assim, um específico para a linha do tempo. Ele é uma mistura de Word com o Paint. Então, ele é muito simples, né? Depois eu vou abrir aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Mas ele é muito simples e fácil de usar, por ter uma interface assim, bem intuitiva, certo? O Figma eu trago mais como citando uma possibilidade para quem tiver interesse em se aprofundar em um software diferente, certo? Principalmente para quem vai, né, de repente tem interesse em trabalhar com redes sociais, mas o Figma ele é mais avançado, eu diria, certo? Então é para quem tem interesse de estudar o software, eu sinalizo e vocês podem procurar sobre. O PowerPoint é o mais simples de todos, eu diria, e o mais democrático, né? Todo mundo tem o PowerPoint no computador, né? Não precisa nem entrar na internet. E ele oferece uma possibilidade de construção muito ampla, certo? Eu também vou abrir o PowerPoint aqui para mostrar algumas possibilidades que, às vezes, as pessoas não visualizam no PowerPoint, mas que vocês podem estar usando. O Canva também, inclusive, o Canva vai oferecer modelos prontos, né? Mas que a gente não recomenda que se utilize os modelos prontos. Vocês podem pegar a base e, a partir de uma base, construir, né, a linha do tempo de vocês. Porque isso pode gerar em problemas de direitos autorais, né? Existe toda essa questão envolvida, o plágio, né? Do trabalho dos designers que disponibilizam esse material lá, tá? Então, é a título de estudo mesmo, para que vocês possam consultar a melhor forma de elaborar a linha do tempo de vocês, tá certo? Esse aqui são três sites que a gente indica como recursos de apoio, né? Eu falei lá que vocês podem colocar imagens, ícones, ilustrações. Isso significa que você vai lá digitar no Google, digamos que você está pesquisando algo na área de ensino médio, certo? E aí você vai colocar lá no Google, né? Ensino médio, estudantes, fotos de estudantes. E aí vai aparecer um monte de coisa no Google, né? Com imagens distorcidas, muitas vezes, com a qualidade baixa. E para que vocês façam uma linha do tempo mais profissional, né, mais bacana, a gente indica aqui um banco de imagens gratuito, que é esse primeiro, certo? Unsplash. Vocês devem ter notado que na nossa apresentação a gente utilizou muitos ícones, né? Para poder ilustrar as informações, e esses ícones que a gente utilizou foram todos desse site aqui, certo? Que eu particularmente adoro utilizar, ele é muito prático e vai ter uma gama de informações, assim, que não tem uma palavra que você digite lá que ele não vai ter um ícone para resolver a situação, certo? Eu vou abrir também ele aqui para mostrar a vocês como funciona. E ilustrações também, às vezes você não quer colocar uma foto, né, porque a foto ela fica
pode ficar muito poluída, dependendo do seu objeto de estudo, mas você quer colocar uma ilustração que, de certo modo, represente, né, aquele marco, aquele período que você está representando na linha do tempo. E aí, esse site aqui, certo? Vocês podem consultar, vocês vão poder personalizar a cor. Quando baixar, vai baixar em formato. Ó, o carro de som. Vai baixar em formato de imagem para colocar, e aí vocês podem estar fazendo a utilização. Aqui a gente vai apresentar alguns exemplos de linha do tempo, certo? Eu vou já abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui foi uma dica da professora Lenina, certo? Essa plataforma de aprendizagem matemática, ela tem uma linha do tempo, da cronologia da matemática. E aí vocês estão vendo aqui que é uma espécie também de linha do tempo, certo? Só que ela é diferente, porque ela foi feita em um software que eu, inclusive, não conheço. Mas é bom para poder ilustrar, né, aqueles elementos que a gente falou, tá? Tem os períodos, né, aqui embaixo. Aqui, no caso, eles vão tratar de personalidades, então eles trabalharam com, além da descrição do texto, um elemento da imagem, né? Então, a imagem do pesquisador, e quando você clica, ela vai apresentar uma descrição das personalidades importantes da matemática, certo? E cada período vai ter aquela descrição, né? Como eu falei, tem que ser uma descrição curta de cada período, mas essa é uma linha do tempo diferenciada, porque ela tem esse aspecto de você poder reduzir, ela reduziu o tamanho, e você pode ir, consultando, certo? Você vai aqui, consulta, tem o período, tem as informações, né? Ela é um pouco diferente. Se alguém souber, eu realmente não conheço o software que fez, mas é para ilustrar um tipo de ilustração. Se a gente quiser fazer isso em outros softwares, também é possível. Mas é preciso estudar as possibilidades, tá certo? Pronto, esse foi o primeiro exemplo, né, que a gente trouxe. Esse aqui é um exemplo também, né, de linha do tempo vertical. Ela vai tratar da linha do tempo do governo João Batista Figueiredo, de 78 a 85, e aí observem, né, aqueles elementos, o tempo. Essa aqui, ela situa a data específica aqui como um subtexto e faz uma breve descrição, certo? Aqui ela também, faz aquele recorte do mês, né, naquele ano, enfim, respectivo. Ela tem uma estrutura que vai mesclando algumas das informações, mas observem que ela já não trabalha com ilustração, nem com foto, né? Então, não quer dizer que seja uma linha do tempo ruim ou menor do que as outras, apenas é um formato diferente, porque a gente encontrou essa linha do tempo em um livro, certo? Era um livro que falava de políticas públicas e ela tinha um formato mais, assim, mais clean, né? Situou aí uma folha A4 inteira, mas trouxe os elementos que uma linha do tempo precisa ter, certo? Esse é um exemplo de linha do tempo vertical. Então, lembrar sempre de traçar uma linha, depois disso os períodos e as descrições, certo? Essa é outra, certo? Vocês podem observar também como exemplo para pensar os objetos de pesquisa. Então, vamos imaginar que alguém tem aqui como objeto a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Como transformar esse objeto em uma linha do tempo? Esse aqui é um exemplo. E é um exemplo que ele traz especificamente a ordem cronológica, né, de como ela se constituiu, né, a aprovação da lei, algumas mudanças. Essa já utiliza ícones, né, tem uma identidade visual bem definida, como vocês vão poder observar, né, ela trabalha com azul, pontos azuis e pontos verdes. É mais para vocês terem uma ideia. Esses ícones vocês vão poder, por exemplo, buscar também no site que a gente vai indicar, certo? Outra também aqui, né? Exemplo vertical, a história do jornalismo, situa os períodos, essa aqui só tem período por ano, tá? E aí tem a breve descrição, tem um título, né, para situar também. Aquela outra lá do governo João Batista não tinha título, vocês observaram, né? E assim vocês vão observando o que é melhor para a linha do tempo de vocês, como vocês querem apresentar ou representar o objeto
de estudo ou o tema de pesquisa que vocês vão querer abordar. Esse aqui é outro exemplo também, certo? Observem que a maioria aqui elas vão situar o período de tempo e alguma descrição. E essa aqui faz o período do tempo, o ícone, e faz uma espécie de título, né? Título, descrição, porque é muito pequenininha. Essa não é como as outras, que é mais descritiva, né? Então, vocês também vão optar se querem uma linha do tempo mais descritiva ou mais baseada em tópicos, como é que vai representar melhor. Essa é a linha do tempo da contabilidade, certo? Essa aqui já é outra, em um formato também muito diferente, né? A gente vai ter uma linha do tempo mais extensa, né? Que vai trabalhar com imagens, certo? E não vai trabalhar com títulos, aqueles tópicozinhos que a gente falou, ela já vai ter um pouquinho mais de texto, né? Vai situar também o período em anos, né? E cada ano ela tem um sub-ano, por exemplo, aqui 2005 ela já puxa para cá, 2010 ela tem 2 momentos, 2014 também, 2015, enfim. É uma linha do tempo também diferente. Não existe regra para a construção da linha do tempo. Rapidinho, assim, né? A gente está falando de linha de tempo e divulgação científica, né? De apresentação de objeto, mas é importante lembrar que também essa linha do tempo vocês podem utilizar no trabalho científico de vocês, né? E por que a gente está trazendo a linha do tempo como divulgação científica? Uma das transições entre a comunicação e a divulgação científica para a maior compreensão de quem não é especializado no assunto são as imagens, as ilustrações e os gráficos. Isso facilita o entendimento. Então, muitas vezes a gente escreve uma tese, uma dissertação, que a gente enche de texto e muitas vezes não vem trazendo esses elementos, né, dentro da nossa escrita. Então, que essa divulgação ela também aconteça no trabalho escrito de vocês, e não só para a divulgação científica para uma população dita leiga sobre aquele determinado assunto. Porque o seu texto pode virar um livro, a sua tese, sua dissertação vai ficar lá nas estantes virtuais e nas estantes físicas das universidades, e quem for ler vai ter uma melhor compreensão se tiver uma imagem, um gráfico, uma ilustração, e mesmo que venham os comentários exemplificando aquilo ali. Né? Então, é só para fazer essa observação, porque muitas vezes a gente não traz isso nos textos e só traz isso na divulgação científica e não na nossa pesquisa. É só uma observação. Perfeito. Desculpa, gente, travou aqui. Na hora que eu estava procurando os materiais, travou tudo, aí o Meet parou e eu tive que reiniciar tudo novamente aqui. Aqui no Canva, se vocês digitam timeline, vamos lá, digite timeline. Vamos ver o que aparece, certo? Que é a linha do tempo. No Canva, tudo que a gente puder colocar em inglês é melhor, porque aparecem mais coisas, certo, pessoal? Olha aqui, a gente vai ver algumas linhas do tempo, estão vendo? Ó? Vão aparecer, a gente vai pesquisando, certo? Aqui tem outra. Aqui, ó, várias. E a gente pode usar os diversos formatos, alterando, como eu falei, adaptando para a nossa identidade visual. Nunca peguem esse material do jeito que está aqui, por exemplo, e usem do mesmo jeito, tá? Vocês usam uma estrutura como base e modificam de acordo com a necessidade de vocês. Isso vai conceder uma originalidade para o processo de divulgação científica que vocês vão estar realizando. Porque imagina só, você divulga uma linha do tempo, aí o coleguinha, isso serve para essas linhas do tempo aqui também, do PowerPoint, tá? Você divulga, vai fazer a sua linha do tempo do seu objeto, e aí todo mundo que está assistindo hoje, o minicurso ou a gravação, faz assim, exatamente do jeito que está aqui nesse slide. Não vai ficar um copia e cola, né? Todo mundo vai ver que ficou igual. Então, o que eu recomendo, isso aqui não é para pegar e usar e fazer igual, é para vocês adaptarem. Vocês vão lá naquele site, eu vou abrir o site aqui, ó, dos ícones, para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Personaliza, né, Márcia? Personaliza, exatamente. Então, por isso que a gente está oferecendo, permitindo aqui que vocês tenham acesso aos recursos. Digamos que vocês querem um ícone relacionado ao tempo. Vocês vão sempre colocar o termo em inglês aqui, ó. Time, pesquisou, certo? Aí vocês vão ver lá as opções, certo? Encontrou, gostou aqui da ampulheta?
né, para representar algum período, você vai vir aqui, ó, no verdinho, para baixar o ícone, download básico, continuou. Recomendo sempre baixar em SVG. Esse formato SVG ele vai permitir que você vá lá no PowerPoint e mude a cor do objeto, certo? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Não vou colocar não, porque eu estou com medo de travar, mas não tem erro, gente. Ó, colocou no PowerPoint, né? É só alterar a cor usando os recursos básicos lá de cima, tá certo? E por isso que a gente vai deixar também no nosso material aí, tem os e-mails, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida de como personalizar o material, de que caminhos utilizarem, vocês podem estar entrando em contato que a gente vai fazer dar esse apoio, né, na realização da linha do tempo. E aí o último que eu gostaria de mostrar... Nossa. Oi. Quando você estava apresentando, além do tempo, você não disse o nome do site, só apareceu o ícone só. Sim, esse aqui, né? Isso. O site, ó, eu botei o link lá, mas é The Now Project, certo? Certo. Vou botar aqui na página inicial para vocês verem como é. É aqui, ó, tá vendo? thenowproject.com. Tem o link dele no Você material. pode botar o link aqui no chat, o pessoal já... Certo. Eu vou botar esse link aqui, ó, para vocês, e vocês vão... Ó, sim. certo? Porque aí vocês vão ver o PDF e tem todos os links que a gente está indicando. Eu já deixei aqui até compartilhamento ativado. Bom, então aí vocês vão ter acesso ao link do site, do banco de imagens. Deixa eu ver se eu já coloquei público aqui. Está restrito, então qualquer pessoa com link. Certo? Pronto, é o mesmo link, na verdade. Vocês podem acessar e vão ter acesso para baixar esses dois materiais com todos os links e as linhas do tempo. O outro que eu queria apresentar é aquele Lucid Chart, certo? Que ele vai tratar especificamente de linhas do tempo, certo? Então, você vai entrar, fazer a sua conta. Se você tiver o e-mail escolar institucional, né, com um pacote escolar, alguns pacotes, como o do IFRN, por exemplo, incluem esse programa na versão paga, certo? Essa plataforma aqui. E aí eu recomendo sempre, pesquisa lá, timeline, que vão aparecer alguns modelos para vocês se inspirarem, tá certo? Aqui só apareceu uma porque eu estou nos meus documentos. Mas eu vou pegar essa daqui como exemplo, mas existem outros modelos, certo? Ele vai abrir, certo? O modelinho que vocês clicaram, que hoje está bem lento. E aí vocês vão fazendo as alterações. Podem notar que esse aqui, ele vai trabalhar com um recurso parecido. E ele tem, ó, você vai diminuindo o zoom, olha o tamanho da folha. E vocês ainda podem aumentar essa folha, certo? É um trabalho realmente de explorar a ferramenta, tá? Hoje a gente está dando aqui o passo inicial. Olha só, a gente vai aumentando aqui, a linha do tempo ele pode ter um tamanho bem grandão, certo? Vai de acordo com a necessidade de vocês. E aí vem aqui, vai fazendo as edições. Se quiser acrescentar uma imagem, né? Aqui tem as opções, vocês vão ter que explorar, porque infelizmente o tempo não permite que a gente explore cada ferramenta, mas a gente faz esse passo inicial de apresentar, né? O outro site era eu gostaria de apresentar a vocês, era esse, o Andral, das ilustrações, para mostrar como é que vocês podem usar também. Do banco de imagens, a mesma coisa, certo? Vocês vão digitar aqui o termo em inglês, sempre em inglês, porque vocês vão conseguir uma variedade maior de materiais. E aí vão baixar essas imagens aqui, elas vão vir com uma qualidade muito boa. Não é a imagem que você vai encontrar lá no Google, né? E baixar, que ela vai vir cheia de pixel, ou, enfim, né, com uma qualidade inferior. E o outro site que também está lá é o das ilustrações, certo? Vou ver aqui. Pronto. Olha só, aqui tem uma variedade, vocês vão pesquisando, vão rolando abaixo. Se tiver alguma coisa que represente o objeto de vocês, vocês vão lá e já fazem o download. Pode mudar a cor, ó. Vem aqui, mudou a cor.
Aí é só baixar e inserir lá na linha do tempo de vocês. Se for alguma coisa sobre tecnologia, tem bastante material, vocês podem apertar aqui um Ctrl F, ó, e digitar, por exemplo, eu quero alguma coisa relacionada a documentos, aí, ó, document, e ele vai localizar aqui na página o que tem, ó, já tem esse e tem esse, estão vendo? Ela tem uma rolagem assim bem, tem muita coisa, então vocês vão colocando lá para baixo para poder encontrar, tá certo? É algo que vai dar um tchan na linha do tempo de vocês, tá certo, gente? Então, eu acredito que em termos de material era isso, certo? Nós deixamos as indicações de leitura, vocês podem acessar o artigo que nós usamos para fazer a apresentação desse conteúdo. Podem acessar aquele dossiê que a gente falou, aquele dossiê não, aquele e-book, né? Que é justamente esse aqui, ó, a ciência e a tecnologia no olhar dos brasileiros. E aí você pode olhar, vocês vão poder consultar aqueles dados que a gente falou que seria importante, né? Para vocês poderem basear o público, em que público-alvo vocês vão estar trabalhando. O artigo de Bueno, como a Khadija falou, né? Outro e-book, um dossiê sobre divulgação científica que vai enriquecer a leitura, certo? Aqui, gente, nossos contatos, certo? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida posteriormente ao curso, né, sobre alguma das ferramentas, como a gente falou, em relação às ferramentas, era só uma apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, quiserem alguma ajuda, podem entrar em contato, que nós estamos à disposição, certo? Agradecemos, né, Khadija, pela participação de vocês, por terem tido interesse de vir ao nosso mini curso.